CNN Money de volta, a gente conversa agora com Roberto Dumas, que é estrategista-chefe do Banco Voiter e professor do INSPER. Bom dia, professor. Obrigada pela entrevista ao CNN Money. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. Sempre um prazer estar com vocês. Professor, a gente tem falado bastante sobre essa desaceleração da economia global. A gente trouxe esses dados da OMC que mostram mais revisões, né? Toda vez que a gente vê alguma revisão, é sempre revisão para baixo sobre as perspectivas para a economia global. A minha pergunta é, professor, a gente vai viver uma crise por quantos anos? Essa recessão, essa desaceleração, esses dados que vão sendo revistos para baixo, ela vai durar quanto tempo? Veja, é difícil dizer, mas, por exemplo, ano que vem, praticamente já está contratada uma forte desaceleração mundial. Agora, será que nós vamos para 2024? Isso também vai depender da continuidade da guerra da Ucrânia. E já falamos até aqui, eu acho que a guerra da Ucrânia com a Rússia deve demorar muito tempo ainda, porque dificilmente Vladimir Putin vai tomar conta de toda a parte do Nordeste e a parte sul da Ucrânia, tirando a possibilidade de acesso ao Mar de Azov e depois, se ainda exagerar, que irá tirar o acesso ao Mar Negro. Mas em relação a 2023, não dá para escapar. Veja, a inflação nos Estados Unidos está uma inflação de país em desenvolvimento, 8,3%, e mesmo eliminando alimentos e energia, a inflação chega a 6,3%, que é a que a gente chama Core IPC. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos, que está 3,25%, pode eventualmente bater 5%, tirando o ímpeto do PIB. Mesma coisa na Europa, que tende a apanhar mais. Tanto os 27 países da União Europeia, que aí engloba também a parte da zona do euro, inclusive o Reino Unido, a Christine Lagarde e os outros presidentes de Banco Central, que não fazem parte da zona do euro, vão subir a taxa de juros. E por fim, você tem a China, que está com os 3 Ds em inglês. Primeiro, que é a doença, ou seja, lockdown atrás de lockdown, sempre começa, para, isso afeta demais a expectativa do consumidor, não adianta baixar juros, porque você corre o risco de estar numa cidade e ficar em lockdown. Outro que a gente fala, que é a seca, drought em inglês, é a principal seca depois de 40 anos, e o alto nível de endividamento bancário, principalmente das empresas de real estate. Trazendo para o Brasil, você pergunta, gente, esses 3, junto com a Argentina, são meus principais parceiros comerciais. Então, um motor do meu PIB fica prejudicado, que é a exportação. O que ajuda na minha exportação? Um é câmbio. Outro, o país para quem eu estou vendendo tem que estar crescendo, tem que ter renda, que não é o caso que nós estamos projetando para 2023, Thaís. Professor, eu queria exatamente tratar agora um pouco sobre o Brasil, o último relatório da Organização Mundial do Comércio, não sobre o crescimento da corrente, mas sobre a participação dos países na corrente comercial. O Brasil está em 25º lugar nas exportações, 27º lugar nas importações. Quando olhamos a corrente de comércio global, apesar de ser um dos maiores exportadores de grãos do mundo, o Brasil representa 2%, isso porque era menos, né? Até pouco tempo, representa 2% da corrente de comércio. Então, o que isso significa? Qual é o ônus e o bônus de ser tão pequeno no comércio internacional? Veja, o bônus é que, como você colocou, eu sou pequeno no comércio internacional, mas mesmo não falando de comércio internacional, o Brasil acaba sendo atingido, porque o Brasil é exportador de commodity, o preço das commodities vão cair, então a produção de commodity tende a diminuir também no Brasil, e para a exportação isso acaba diminuindo. E não é apenas a exportação. Por exemplo, quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio vai bem, obrigado, mas você também tem setores, subsetores do agronegócio que pode sofrer 30%. Mas aí você acaba batendo em toda a cadeia do agronegócio. Máquinas, equipamentos, tratores, etc. Então, quando a gente fala exportação, nós estamos falando puramente exportação. Mas é importante levar em consideração também os setores que influenciam, ajudam no processo de exportação. Então, 2% parece que é pouco, e é pouco, mas a gente tem que fazer uma outra conta. É saber como os setores que nós exportamos
são impactados em toda a sua cadeia de produção, não apenas do produto final. Esses 2% refere-se nitidamente ao produto final e não a toda a cadeia. Então, o Brasil dificilmente vai sair incólume disso daí, se bem que, é importante frisar, o Brasil está bem melhor do que esses países que eu citei, vai entrar nesse vento de proa agora com uma situação bem mais robusta que os Estados Unidos e Europa, que estão começando a subir juros, e o Brasil provavelmente em junho, se tudo der certo, começa a baixar a taxa de juros, ou seja, a lição de casa já foi feita. Mas passar incólume, mesmo com 2%, é muito difícil pelo motivo que eu expliquei. Não, o que eu queria perguntar justamente dessa configuração, né, da economia global, porque que nem acabou de sair dado de venda do varejo na zona do euro, caiu 2% em agosto, projeção era de 1,7%, está vindo pior do que esperado, também a situação lá na zona do euro bem complexa. Muitos economistas e especialistas em relações internacionais estão falando que a Europa deve puxar o bonde da recessão, né? Então, vem a Europa, depois os Estados Unidos, porque eles são mais afetados pela crise energética, estão ali mais próximos de Rússia e Ucrânia, da guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse timing, né? Porque às vezes a gente vê que o Brasil está melhor posicionado, mas porque também está um pouco distante dessa crise, subiu os juros antes. Queria que o senhor fizesse essa relação de qual que é o tempo em que cada região vai entrar nessa crise. Veja, crise a gente pode dizer que é uma recessão. Os Estados Unidos já entraram tecnicamente em recessão. A Europa vai ser a última a entrar em recessão, principalmente que ela ainda está começando, está bem no início de subir taxa de juros. Enquanto eu estou falando que os Estados Unidos está com uma taxa de inflação de 8,3%, você vê países dentro da zona do euro, como por exemplo os países bálticos, etc., que está com uma inflação de 20%. E é um problema, porque a zona do euro não é uma área monetária ótima. Você não tem uma única taxa de juros que consiga ajustar a economia de todos os países da zona do euro. Então você vai ter um choque assimétrico. Mas eu concordo com você, quem vai puxar a recessão no mundo vai ser a zona do euro e mais ainda, pegando os 27 países, a União Europeia e também o Reino Unido. Esse vai ser o pior dos três montantes que nós estamos falando: Estados Unidos, zona do euro, União Europeia e China. Muito bem, conversamos aqui com Roberto Dumas, estrategista-chefe do Banco Voiter e professor do INSPE. Professor, muito obrigada a recebê-lo aqui mais uma vez no Money. Uma boa quinta-feira. Muito obrigado, bom dia para vocês.